Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Mas, galera, tinha muito tema, muito assunto pra falar pra vocês, mas eu fiquei tendo, né, um acompanhamento aí mais de perto com uma situação que tá acontecendo, né, no interior do Brasil aí, através de uma empresa, né, que está sendo, né, atacada pelo Ministério Público do Trabalho, né, coitadinha da empresa, foi multada e agora ela está falando que vai abandonar o Brasil, né, e criar mais um monte de desempregados, coitados que nem têm o que comer, vão agora ficar desempregados por causa da intervenção da justiça. Ou seja, a justiça brasileira está gerando desemprego, cara. Essa é a notícia que eu fiquei acompanhando e tentando entender, porque eu sabia que era sacanagem. Sabia que quando alguém fala desse jeito é pura sacanagem. Vocês sabem o que é fake news? Fake news são alguns mercenários contratados, né, para gerar, né, notícias falsas ou notícias pelo menos distorcidas para induzir e manipular a opinião pública. Seja fazendo você acreditar numa coisa falsa, né, que é a questão de criar notícias falsas, ou seja, para distorcer uma situação que está ocorrendo, para induzir, né, a sua mente a pensar de acordo com o que eles querem. Dentre esses vários mercenários que gostam de fazer isso e vivem disso, eu destaco para vocês, os Bunda Livre, né, o movimento do MBL lá, né, os Revoltados Online, que na verdade são vagabundos online, e o pessoal do Mami Fala, que é aquele Arthur do Mamãe Caguei lá, também, sei lá. Eu não sei, eu não gosto desses caras. Eu sei que eles manipulam, né, e todo mundo percebeu, né, das últimas manifestações, né, sobre o impeachment no Brasil, que eles foram às ruas, cobraram o povo através das redes sociais, organizaram os protestos, né, e na verdade não era impeachment legítimo porra nenhuma. Era só um golpe político onde canalhas tiravam outros canalhas do poder para tomar o seu lugar. Só isso. Não tinha nenhuma legitimidade, não existia uma espécie do crime de responsabilidade atribuído a Dilma, né, apesar de que ela era burra, também fazia parte de um esquema corrupto de um partido político, mas ela só saiu do poder porque outros partidos políticos queriam poder. Né, e como eles perderam na eleição, eles ganharam através do golpe, chamado impeachment. Isso é outro assunto, você acredita se você quiser, né, no meu ponto de vista. Eu não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar desses vagabundos, pilantras, safados, manipuladores de opinião pública. Tipo o Arthur do Mami Fala. Ele mama e fala mesmo. Ele ganha para fazer o que ele faz. Certo? Ele tem dinheiro para viajar de avião pelo país, para ficar sem fazer porra nenhuma, para ficar, né, tendo uma equipe a seu dispor para distorcer situações, criar falsas polêmicas, né, chamar a sua atenção, né, com um canal bem produzido, né, um conteúdo bem trabalhado. Ele tem tudo isso a seu dispor, eu não tenho. Né, pra ficar viajando de avião, viajar de avião, quem sou eu pra viajar de avião, cara? Né? Equipe pra me ajudar a produzir o conteúdo, putz, eu gravo de um celular, edito no computador velho aqui, e se der eu publico, né, de acordo com a minha internet aqui. E os caras têm tudo, mano, pra trabalhar a sua mente. Mas tem vezes que os caras, mano, eles ultrapassam todo o limite, né, de tolerância que alguma pessoa consciente possa ter, mano. Se liga na filha da putice disso aqui, ó. Entenda, galera, que toda vez que esses mercenários, né, seja dos mais bunda livre, dos vagabundos online ou dos mami fala, começam a tomar uma devida posição, né, seja para atacar uma situação, atacar uma pessoa, ou então quando eles defendem um falso herói, ou quando eles manipulam a opinião pública, distorcendo alguns fatos, toda vez que eles se envolvem em um determinado ângulo, eu imediatamente já entro na sintonia de alerta e olho para o outro lado. Ou seja, se eles estão se posicionando aqui, né, manipulando a sua opinião para isso, de acordo com os interesses deles, eu olho para o outro lado totalmente ao contrário do que eles estão fazendo, porque eu sei que a verdade está do outro lado. Esses caras não têm mais credibilidade nenhuma para envolver a opinião pública, mas o povo é programado a aceitar esse tipo de coisa. Então eu não caio, boa parte de vocês não cai mais no que esses caras fazem. Só que tem gente que abraça, porque é muito bem produzido, é bem trabalhado. Os caras têm tempo e dinheiro para fazer, eu não tenho, certo? Eu só falo a verdade. Então você vê os caras se posicionando de um lado, vai pro outro que lá que tá a verdade. Vai lá que tá a verdade. Isso aí é certeza, cara. A notícia que eles veicularam é que o Ministério Público do Trabalho,
né, multou uma grande empresa chamada Riachuelo, uma confecção no interior do Brasil aí, né, numa multa exorbitante de milhares de reais, certo? De acordo com a avaliação desse Ministério Público aí, né? E essa multa vai gerar um problema na empresa, e essa empresa está tentando, né, viabilizar a situação, mas está pensando em ir embora, ou seja, ela vai ter que mandar todos os seus empregados embora, né, criar toda uma situação de desemprego no Brasil, que já está fora do padrão normal aqui, né? Vai criar mais desempregados porque ela não aguenta pagar a coitadinha da multa. É isso, é mais ou menos isso que eles querem dizer. O dono da empresa, né, ficou revoltado quando o Ministério Público interviu na sua empresa, né, e contratou os mercenários para ir lá fazer um showzinho, certo? Para ir lá falar bem da empresa, falar bem da terceirização, da flexibilização das leis trabalhistas, né, porque é bem de acordo com a opinião desses mercenários. Né? Eles já brigaram muito pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, né, para manter o Temer no poder, já tiraram foto com Cunha, né, já abraçaram muito daqueles bandidos que estão aí hoje, né, com os nomes denunciados, mas já bancaram muito desses moleques aí, certo? Então esses moleques, né, eles gostam desse tipo de situação. Né? Eles querem um espaço dentro do poder, e o espaço que eles têm é só se eles conseguirem manipular o povo. Eles têm que se mostrar útil para os donos do poder. E aí a utilidade deles é de acordo com o seu poder de influência sobre a opinião pública, sobre a massa. E eles gostam muito de fazer você pensar que terceirização, flexibilização de leis trabalhistas é algo bom. Então eles viram nessa situação duas coisas boas. Né? O cara que ia bancar eles, pagar por fora, né, que eles são mercenários, para fazer a matéria, fazer o showzinho a parte deles, e ia ganhar, né, um espaço junto aos governantes, né, mostrando que eles estão ali do lado dos caras. Então o cara foi lá, o Mami Fala, o Arthur. Chegou lá na empresa, tirou um monte de foto da empresa, filmou por dentro da empresa, logicamente porque o dono estava permitindo. Toda uma estrutura muito bem montada, muito bonita por sinal. Conversou com os empregados da matriz, da empresa Riachuelo, sediada em Guararapes. Conversou com todo mundo, entrevistou as pessoas que estavam ali presentes. Quis saber dessas pessoas, o que elas achavam da intervenção do Ministério Público Federal multando a Riachuelo. E essas pessoas, logicamente, tinham uma postura de defesa da empresa. Porque pensa bem, se você trabalha numa empresa, ela te dá todo o conforto, resguarda seus direitos, tem seus benefícios, seus luxos, te dá suporte, toda uma estrutura bonita em torno de você, você vai defender. Ainda mais na situação do Brasil, que não tem emprego. Então se você tem isso aí, você tem que abraçar, cara. Você tem que abraçar e ficar quieto lá dentro lá e defender a sua empresa. É isso que funcionou. No vídeo do vagabundo do Arthur lá, tá muito bonito, né? E aí ele foi contra o Ministério Público Federal, criou, o protesto, ele foi lá e organizou o protesto contra a justiça, contra a atuação da justiça contra a empresa, ou seja, contra a multa que a empresa levou, e alegando que a justiça vai causar desemprego. Por quê? Porque o dono da Riachuelo ameaça deixar o país, ir embora para o Paraguai, porque não há condições, de acordo com a análise dele, de manter a empresa aqui no Brasil, certo? Então ele foi lá, entrevistou os funcionários, nossa, dá falta de entregar a mãe para continuar na empresa, e mostrando aquela estrutura bonita, todo aquele suporte, tudo funcional, tudo, sabe, primeiro mundo mesmo, de verdade, que legal, que bonito. E as pessoas criticando o Ministério Público, criticando a justiça, falando bem da empresa, da forma como a empresa trata os seus funcionários. Então parece para você que chega lá e assiste o vídeo que é aquilo mesmo. Que a justiça está errada. A justiça está trabalhando contra o povo. Que essa multa pelo Ministério Público do Trabalho vai gerar desemprego se essa empresa resolver pagar essa multa e vai ter que descontar dos funcionários. Ou vai ter que ir embora do Brasil, coitado dos empregados. Vai gerar um monte de desempregados, milhares de pessoas vão perder a sua renda familiar, vão para a miséria de novo. É isso que ele faz você pensar. É exatamente isso que ele manipula a sua mente. Você, a partir de agora, vendo o vídeo do cara, você é contra o Ministério Público do Trabalho, você é contra a justiça, você é a favor da flexibilização das leis trabalhistas, você é a favor do livre comércio, do capitalismo selvagem, você é a favor do lucro dessas empresas, do merecimento, da meritocracia, esse monte de baboseira que eles falam aí. Você é a favor de tudo isso. E você é contra os juízes que multaram a empresa. É engraçado que o Arthur, do Mami Fala, ele esqueceu de contar uma situação para você que foi o real motivo da intervenção do Ministério Público do Trabalho. Essa empresa Riachuelo,
ela começou a aumentar muito os seus lucros, né? E eu não sou contra lucro, né? Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa. Eu sou contra você gerar lucros, né, em cima dos seus empregados, ou seja, reduzindo custos, né, através de tirar direitos, benefícios e reduzir salário do povo. Isso eu sou contra, você aumentar seu lucro em torno disso. Essa situação, para mim, é um crime, certo? É uma injustiça total. E precisa a justiça trabalhista intervir nesse tipo de situação. O que ocorreu? Essa Riachuelo começou a diversificar, né, isso que eles falam, diversificar os seus serviços. Ela começou a distribuir, né, a produção das suas confecções em pequenas confecções nos interiores das cidades ao redor. Ou seja, né, eles pegam lá o que eles produzem, repassam para as pequenas confecções. Essas confecções produzem de acordo com os padrões estabelecidos pela própria Riachuelo, para seguir o padrão de qualidade deles, dentro do seu esquema de trabalho, né, inclusive de tratamento do próprio funcionário, e repassa a produção de volta para a empresa. Ou seja, a empresa terceirizou, né, os seus serviços. Por que ela terceiriza? Porque aí ela não tem vínculo com os seus empregados. Já começa por aí. Peraí, não tem vínculo com o empregado? Pois é. Né? Ela não precisa resguardar direito do empregado, não precisa dar uma assistência de saúde para o empregado, não precisa pagar multa contratual no caso seja mandado embora, não precisa pagar férias, 13º, hora extra. A empresa não tem vínculo com as terceirizadas, com as pequenas confecções. O problema é que essas pequenas confecções trabalham em regime de semi-escravidão, cara. Elas produzem o padrão Riachuelo. Só que os funcionários das pequenas confecções estão muito inferiorizados se comparados com os funcionários que trabalham na matriz Riachuelo. Eles ganham bem menos do que os funcionários da matriz. Eles não têm nenhum de seus direitos resguardados pelas terceirizadas, porque as pequenas confecções não têm como bancar férias 13º para esse povo. Né? Tinha empresinha lá de confecção que estava tendo que fazer empréstimo para ver algum tipo de 13º para o povo agora no final do ano. Olha só que situação cabulosa. Quem trabalha nessas pequenas confecções não tem direito às horas extras. Mas tem que trabalhar as horas a mais. Porque se não trabalhar é mandado embora. É isso que vai causar essa terceirização. Ou você abraça aquilo que o seu patrão está mandando, né, que não importa o absurdo que seja, né, e o salário mínimo que ele te pagar, às vezes abaixo do piso, certo? Porque se você não quiser, a opção sua é sair fora porque tem um monte querendo o seu lugar. Dane-se, vai ser assim, pau no seu rabo, não quer? Sai fora que tem outro. É assim. E essas pequenas confecções trabalham dessa forma. E aí o Ministério Público foi lá e visualizou toda essa situação, né, interviu nessas pequenas confecções e viu que existia lá trabalho, né, crime cometido ali pelas pequenas confecções, né, proporcionado pela grande empresa Riachuelo. Porque ela não tem vínculo com a pequena confecção, mas ela pega a produção da pequena confecção, cobra a meta de produção da confecção, estabelece o padrão de produção da confecção, ou seja, ela tem sim um vínculo, ainda que indireto, com os seus empregados dali. Só que ela não quer pagar nada. Então o Ministério Público foi lá e falou, você põe o povo que nem escravo para ganhar uma miséria, bem menos do que você paga para o seu funcionário legal, né, sem nenhum direito aqui, o povo aqui, sem resguardo de nada, e ainda fala que não tem vínculo nenhum. Então foi lá e multaram os caras, em milhares de reais. Os caras tomam vergonha na cara, e não é a primeira vez que eles fazem isso. Entendeu? Essa é a situação real. O vagabundo do Arthur do Mami Fala não teve coragem de ir lá no interior, nas pequenas confecções, entrevistar o povo que passa fome lá não. Que ganha salário de miséria, abaixo do limite da escravidão. Ele não teve coragem de ir lá e perguntar para aquelas mulheres que trabalham 12 horas se elas estavam recebendo, né, a questão das horas extras. Se elas estavam recebendo as metas, se elas estavam conseguindo cumprir as metas, né, para receber o seu salário abaixo, né, do nível da miséria que eu disse para vocês, certo? E se ela estava recebendo alguma coisa ali de benefício. Não tinha nenhum direito resguardado. E as leis trabalhistas passaram longe dos caras. Tem carteira assinada? Tem, mas, pô, um monte de situação ilegal acontecendo ali. O vagabundo do Arthur do Mami Fala não foi falar isso pra vocês. Não entrevistou esse povo. Entrevistou o empregado da matriz, bonito, alinhado, uniforme legal, né, na empresa bonita. Não foi na pequena confecção lá no Caseb, lá com 12 máquinas de bater agulha lá, e o povo lá trabalhando 12, 15 horas direto lá, ganhando metade do que ganha o empregado original da fábrica. Isso ele não fez. É um vagabundo. Vagabundo, mercenário, safado. Manipula a sua opinião. Manipula as massas. Um pilantra. Pilantra mesmo. Ele sabe o que ele fez. E aí ele chega e fica dando showzinho no canal dele, na internet,
para fazer você acreditar que ele tá certo, que a justiça gerou desemprego. Não, é o vagabundo dono da Riachuelo que quer aumentar ainda mais seus lucros, reduzindo custos em cima dos empregados. E se ele for embora para o Paraguai, ele já estava com os planos de ir. Por quê? Porque lá no Paraguai é regime de semi-escravidão, tanto quanto vai ser aqui no Brasil quando as leis trabalhistas ou essa reforma entrar em vigor. É isso, cara. Mas isso ele não te conta. Isso ele não fala nada. É um vagabundo, filho da p***, safado. Mas é um processo de lavagem cerebral tão profundo, cara, que o trabalhador que se encontra ali, ele tem duas opções. Ou ele vive daquela miséria, daquela semi-escravidão, sendo humilhado, sem direito nenhum, e ainda acha que isso é um luxo, que isso é um benefício para ele, né, que o patrão está fazendo um favor para ele de tê-lo como empregado, ou nada, né, vai sobreviver do nada. É essa a opção que o cara tem. Então, cara, o cara vai fazer o que puder para sobreviver, é até se humilhar, se tornar um escravo. Essa é a nova revolução trabalhista do Brasil. E aí vem um mercenário vagabundo, safado, querer fazer você pensar do jeito errado ainda. Pilantra, ordinário. Merece tomar porrada mesmo, cara.